Como prometido no último vídeo, aí vão 10 dicas práticas para você aperfeiçoar a tua fotografia de rua. Na verdade, a tua fotografia em geral. Vai ser aqui, na prática, na rua mesmo. E a primeira dica é, pense na fotografia de rua como um laboratório para a tua fotografia. Eu até já falei um pouco sobre isso no último vídeo, vale a pena você voltar lá, onde eu me aprofundo um pouco mais nessa ideia de laboratório, mas eu vou reforçar aqui. Na rua, a gente pode praticar muitas coisas. Pode praticar a iluminação, né, a influência da iluminação sobre os objetos, sobre as texturas, sobre as pessoas. Pode praticar esse diálogo com as pessoas. Então, é muito interessante pensar na rua como esse campo de testes mesmo, onde você não tem um comprometimento, um compromisso com um cliente e você está livre para fotografar o que você quiser, no momento que você quiser e sempre observando, fazendo esses testes de iluminação, de interação com as pessoas. Se você é uma pessoa tímida, é um lugar para você quebrar essa timidez, começar a trabalhar essa interação. E já que a gente está falando sobre testes, sobre praticar, aqui já entra a dica 2. A dica 2 é sobre não se cobrar muito, não ser muito rígido nessa cobrança do resultado perfeito, impecável nas saídas fotográficas. Eu vejo muita gente que acaba desistindo de fazer saídas fotográficas, de ir para a rua fotografar, porque às vezes faz 1, 2, 3 saídas e não traz nada interessante para casa. Esse é um processo comum. É normal você ir para a rua e não voltar com nada interessante. Lembra que o importante é praticar, é ver a rua como um campo de testes mesmo. Então, se a rua é um campo de teste, é um laboratório, você não está indo para a rua só para voltar com fotos incríveis, você está indo para praticar. Então, nem sempre o resultado vai ser uma foto incrível, vai ser uma evolução, vai ser um processo evolutivo onde, com o tempo, tu vai aperfeiçoando a tua fotografia, não só a fotografia de rua, a fotografia em geral. E é interessante pensar no seguinte também, lá na frente, quando você fizer uma foto incrível de rua, uma foto daquelas dignas de prêmio, pense que não foi essa saída que foi especial, que foi a saída que te deu essa foto incrível. Foi todo esse processo, essas várias saídas onde você foi e voltou para casa sem nenhuma foto interessante, elas fizeram parte desse processo de aprendizado que fizeram você chegar nessa foto incrível. Então, não se desanime se você fizer várias saídas onde você não traga nenhuma foto interessante. Pense no processo. A dica 3 é, defina temas para tuas saídas fotográficas na rua. Podem ser grandes temas, por exemplo, fotografar o patrimônio cultural da cidade, ou fotografar trabalhadores de rua, ou temas pequenos, né? Fotografar às vezes detalhes também. Por que a importância de definir temas? Isso funcionou muito bem para mim, pode ser que funcione para você. No começo eu saía para a rua para fotografar, assim, vou sair para a rua para fotografar e sem definir um tema e acabava às vezes me perdendo no pensamento, me perdendo, assim, acabava querendo fotografar tudo, acabava às vezes não vendo nada, né? Olhava para todos os lados sem esse foco e às vezes saía realmente sem nada, sem resultado nenhum. E a partir do momento que eu comecei a pensar assim, vou para a rua para fotografar pessoas, eu ia para a rua observando as pessoas que estavam passando, observando os trabalhadores, observando quem realmente estava na rua para fazer retratos interessantes na rua. O meu foco estava nas pessoas. Não que eu não fotografe arquitetura, detalhes, que não são pessoas quando eu saio para fotografar pessoas. Eu posso até fotografar isso, mas o meu foco, ele fica mais definido. E é importante também porque a gente acaba exercitando essa ideia de foco seletivo do nosso pensamento, do nosso olhar. Então, se eu penso, eu vou hoje sair para fotografar a arquitetura, para fotografar luz e sombra, né, os efeitos da luz nas texturas. Então, eu saio observando a luz, eu saio observando texturas. Eu posso, nesse momento, olhar um pouco mais para baixo, olhar mais para cima, né? E então eu fico mais focado nisso. Isso acaba facilitando, vamos dizer assim, a nossa fotografia de rua. E a dica 4 é, inspire-se, observe trabalhos de outros fotógrafos que também fotografam na rua. No último vídeo até citei alguns fotógrafos que têm trabalhos de rua bem interessantes, de fotografia de rua bem interessante, que vale a pena você conferir. E é interessante quando a gente observa o trabalho de outros fotógrafos, além dessa inspiração, a gente começa a perceber a variedade possível de
temas na rua, então é legal, né? Às vezes a gente fica meio preso, sempre vê muitas fotos só da arquitetura, só, né, esses trabalhos, esses efeitos de luz e sombra, e quando a gente começa a ampliar o nosso repertório visual, observando, conhecendo outros trabalhos, se inspirando, a gente começa a perceber o como é interessante ver que o universo da fotografia de rua é muito amplo. Vale a pena mesmo, se inspire. A dica 5 é, mexa-se. É legal que você saia dos lugares comuns. Se você está fotografando na tua cidade, sempre tem aqueles lugares mais movimentados, onde todo mundo, né, costuma passar, na região mais central, ou até às vezes no bairro, nos ruas principais. E o legal é você realmente se movimentar, sair dos lugares comuns, procurar lugares novos, ruas onde você nunca passou ou raramente passa, e também não ficar, mesmo que seja na região central, não ficar preso só numa quadra, né, só num lugar. Se movimente, procure novas fachadas, novas composições, se movimente mesmo, procure lugares novos e não adianta assim dar 3 passos e clicar 10, 20 fotos. Não adianta dar mais uma quadra e mais 50 fotos. Também é importante cuidar, assim, não precisa estar clicando a todo momento. E aí vai entrar já a dica 6. Então a dica 6 é observe mais. Clicar menos e observar mais. É até uma dica simples, mas que eu sei que muito fotógrafo acaba esquecendo disso. Então na rua a gente pode praticar muito a observação. Caminhar, circular pelas ruas, observar e perder um pouco esse tique nervoso que muitos têm de ficar toda hora clicando. Então, observar mais, usar mais o olho e menos a câmera. Isso é bastante importante e que na fotografia de rua a gente pode praticar bastante. A dica 7 é espere. Se você achou um lugar legal, que tem uma composição interessante, mas falta alguma coisa, espera um pouco. Às vezes é esperar alguém passar vestindo uma roupa específica, uma cor de roupa específica, que vai adicionar mais contraste nessa fotografia. Às vezes é esperar um pouquinho a luz ideal, esperar o sol subir ou baixar um pouco. Às vezes até é necessário voltar num outro dia para você conseguir fazer essa foto. Acontece muito isso, acontece muito de você achar uma composição bacana, uma fachada com cores interessantes, uma forma legal, que com a projeção de sombra vai ficar ainda mais interessante, mas nesse dia que você está fotografando não vai mais acontecer porque ou já está muito tarde, ou né, ficou um pouco mais nublado, fechou um pouco o céu, enfim, vale a pena realmente você esperar um pouco ou até mesmo voltar no outro dia para fazer essa foto perfeita. E a dica 8 vai complementar a 7. Os primeiros momentos do dia e os últimos momentos do dia também, precisamente ali 1 hora assim que o sol nasce e 1 hora antes do sol se pôr, a famosa Golden Hour, a hora de ouro, é um momento incrível para fotografar na rua e também outros temas da fotografia, fazer ensaios fotográficos, fotografia de paisagem. Esse sol mais no horizonte deixa uma luz incrível, que nos ambientes urbanos realmente fica muito interessante, assim, principalmente quando a cidade tem mais prédios, a gente percebe a entrada da luz através dos prédios, isso é bem bacana mesmo. Então eu recomendo, voltando ali na dica 7, se na hora que você está fotografando falta aquele detalhe de luz mais interessante, tenta voltar nesse lugar, nesse momento inicial do dia ou mais no final da tarde. Essa é a dica 8, busque a melhor luz. E já que a gente está falando de luz, a dica 9 é conheça o posicionamento do sol. Saber mais ou menos onde o sol nasce, onde ele se põe, é importante para você pensar no lugar que você está fotografando, ter uma noção, na verdade, de onde o sol vai estar daqui a algumas horas ou no outro dia mais cedo. E tem até aplicativos que ajudam você a saber essa trajetória do sol no lugar que você está fotografando. Você coloca ali, aponta a câmera, muitas vezes ele vai mostrar o caminho. Enfim, tem várias possibilidades para você conhecer melhor essa posição e aí sim usar a melhor luz na tua foto. E a dica 10, para encerrar, é um combo de dicas para quem curte fotografar pessoas. Primeiro, perca a vergonha. Muito importante, se você curte fotografar pessoas, se você é envergonhado, claro, se você já não tem vergonha, se você já fala normalmente, legal, já é um bom passo. Mas se você é envergonhada, a rua é um ótimo lugar para você praticar isso, perder essa vergonha de conversar com as pessoas, de chegar, dialogar. E uma coisa, tem fotógrafos que dizem que para fotografar pessoas, primeiro você fotografa, depois você pergunta. Sinceramente, eu prefiro o contrário. Eu primeiro gosto de chegar, conversar com a pessoa
Gia, vocês se importam se eu fizer uma foto de vocês? Vejo se ela fica à vontade, se para ela tá tudo bem ser fotografada, já dialogo ali um pouquinho, entendo um pouquinho às vezes até do processo, se ela é uma pessoa que está trabalhando na rua, né, já pergunto alguma coisa sobre a rotina dela, já quebra aquele gelo inicial e depois a gente vai fazendo as fotos mais... Primeiro eu começo geralmente com um retrato mais posado e depois umas fotos mais espontâneas. Claro, tem alguns momentos, a gente sabe que você está vendo a cena e se você deixar isso ali passar, se você for perguntar isso ali, talvez nem aconteça mais. Então, nesses casos, é o único caso onde que realmente você clica primeiro, para mim, né? É o caso onde que eu clico primeiro e pergunto depois. Mas eu vou perguntar depois. Para mim é muito importante que tenha o consentimento de quem for fotografado. Afinal, essa foto não é só minha, é dela também, é da pessoa que está sendo fotografada. E se ela não ficou feliz com aquele registro, com aquele clique, não vejo muito porquê guardar isso ali. Inclusive, se a pessoa não ficou feliz com o clique, eu até já excluo a foto na frente dela, para não gerar nenhum desconforto. Mas assim, vai por mim, isso é bem difícil de acontecer. Seja perguntando antes ou até perguntando depois, se você não fez uma imagem que acaba denegrindo a imagem dessa pessoa, que né, mostra ela numa situação meio delicada, é difícil a pessoa não ficar feliz com a foto. E uma coisa bem importante, sempre que possível, compartilhe a foto com ela. Pede ali hoje, é muito fácil, né? Até pelo WhatsApp, compartilha a foto pelo WhatsApp ou pelo e-mail, que é até melhor, né? Manda foto em alta qualidade. Então é sempre legal compartilhar a foto com essa pessoa que cedeu, né, essa imagem para você. E tem gente que fica na dúvida sobre essa questão da autorização, quando que tem que ter a autorização da pessoa para publicar a foto ou não. Geralmente, quando você está fazendo fotos mais abertas, que você está pegando o todo da rua e aparece alguém caminhando ao longe, que a pessoa não é o tema central da tua fotografia, essas fotos são mais tranquilas. Você não precisa pedir autorização de todo mundo que aparece na foto. Ela está num espaço público e aí é um pouco mais tranquilo, se ela não está em destaque na tua foto. Agora, se você está fotografando alguém que está em destaque, que você está realmente apontando a câmera para ela, fazendo um retrato, aí é legal sempre ter a autorização, a permissão dessa pessoa para usar essa fotografia. Então eu sei que tem muita gente que tem vergonha, que tem receio de chegar nas pessoas na rua, pedir para fotografar, mas vai por mim, geralmente esse é um processo bem tranquilo assim. Claro, sempre tem aqueles que não gostam de ser fotografados e o legal é não insistir mesmo, mas em geral as pessoas gostam de ter uma imagem bacana, uma fotografia bacana, então chega, pergunta. No começo, geralmente, tem um momento ali de quebrar o gelo, né? Você faz umas fotos, mostra pra ela, e aí, geralmente, é nesse momento que você mostra as primeiras fotos pra ela que ela se solta, que ela vê que a foto ficou legal. Então, pra mim, geralmente, o processo é assim, eu chego, fotografo, faço um retrato mais fechado, e aí depois eu vou fotografando ela mais naturalmente, pegando um pouco da rotina. E aí, curtiu as dicas? Quantas dessas você já utilizava, já colocava em prática? Coloca aí nos comentários aí. Inclusive, se tiver outras dicas que eu não falei aqui, que você acha importante, manda aí. Né? Também gosto sempre de aprender. Né? A ideia do canal é isso, é diálogo fotográfico. Então eu dou dica daqui, você manda dica daí também, para eu aprender com você também. Beleza? Compartilha com os teus colegas que também curtem fotografia de rua, gostam de sair para a rua para fotografar, ou aqueles que já fotografaram na rua, mas desistiram porque demoraram, né, para conseguir fotos interessantes. Compartilha aí e também coloca nos comentários aí link para eu ver tuas fotos de rua também. Quero conhecer um pouco mais do teu trabalho. Espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo e se gostou, compartilhe com teus colegas que também amam fotografia. A tua curtida no vídeo também é muito importante para que o YouTube entenda esse vídeo como relevante e apresente ele para mais pessoas. Não esquece também de ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo.